deparou, ordenou, designou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, a Tua palavra acaba de ser lida por nós, e dela vamos extrair alguns ensinamentos para a nossa vida. Aqueça o nosso coração, Senhor, ilumina a nossa mente, de modo que haja aprendizado, e que este aprendizado possa redundar em prática. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Amados, eu queria conversar com vocês sobre o seguinte tema: nunca diga não para Deus. Nunca diga não para Deus. Se você quiser dizer não para a esposa, pode, fica a seu critério. Se a esposa quiser dizer não para o marido, pode. Mas eu queria nesta noite lembrar vocês que para Deus nunca devemos dizer não. Se Ele chamou, comissionou, ordenou, a nossa resposta sempre para Deus tem que ser sim. Só para você entender uma coisa, eu não estou falando aqui, à guisa de introdução, de salvação, porque alguém poderia pensar este fato, e não é este assunto que eu estou dizendo. Não é o fato de que Cristo quer salvar você, e você diz não para a salvação em Cristo, porque eu entendo que quando Cristo chama, é irresistível o seu chamado, o seu amor é tão grande, o seu convite é tão gracioso, que não há coração que não ceda à voz do nosso Salvador. Não é este assunto. Eu estou dizendo não dizer não, por exemplo, para algumas ordens. A Bíblia disse para nós amarmos uns aos outros, é uma ordem, é um mandamento. Eu não posso dizer não. A Bíblia diz para que eu vou, e enquanto vou, prego o Evangelho. Uma ordem. Eu não posso dizer não para essa ordem, e tantas outras que a gente vê na Bíblia. Mas ainda, amados, antes de entrar no texto, eu queria fazer você pensar comigo um pouquinho nisso. Acompanhe comigo meu raciocínio. Por que umas pessoas na Bíblia ouviram uma ordem de Deus e disseram sim? Algumas abandonaram tudo e partiu para seguir a Cristo. E por que outras pessoas receberam uma ordem de Deus, mas lutaram contra esta ordem de Deus? O que há de diferente naquela pessoa que diz sim, para aquela outra que diz não? Eu posso te lembrar aqui de 2 homens no Antigo Testamento, um que disse não e outro que disse sim. Um deles é Jonas. Deus diz, vai para lá, ele diz, não, eu vou para cá, e você sabe do resultado. O outro homem que Deus ordenou, eu preguei domingo, lembrei vocês sobre ele, Abraão. Deus olha para Abraão e fala, sai, #partiu. Abraão pegou e saiu. Com um pouco de desobediência, porque levou quem não devia levar, Ló, claro, mas Deus mandou ele sair para um lugar que ele não saberia ainda, e foi. Por que Abraão recebe a ordem e vai? Jonas recebe a ordem e não vai. O que distingue, diferencia essas duas pessoas? É nesse ponto que eu queria chamar a sua atenção. E para ilustrar um pouco mais ainda, eu queria lembrar você de um fato que aconteceu aqui, talvez 2014, 2015, eu sou bem ruim para data, então estou chutando aí, mas é nesse período aí. Cheguei aqui para pastorear essa igreja, um dia estava aqui, o templo não tinha essa frente aqui, como vocês estão vendo, e eu estava ali em cima na sala dos adolescentes, e quem lembra como era, lembra que tinha um basculhante, uma janela tipo aquela dali, que via para a rua. Eu estava ali arrumando algumas coisas na sala, era um dia de semana, e passou uma criança aqui na rua, e ela estava pegando umas latinhas, alguma coisa que estava em frente à casa do Ronérgio, e ela pegou e jogou do outro lado, na casa do Ronérgio. E eu achei engraçado aquilo, porque
pegar um lixo e jogar na casa do vizinho, né? Eu falei, o Ronel está lascado. O muro alto, não era tão alto quanto esse, depois ele aumentou. E eu gritei lá de cima, para de jogar o lixo lá na casa do vizinho. E a criança que me viu na janela, ouviu minha voz, ela meio que debochou. Ela pegou mais um lixinho e jogou. De repente, passou aqui um policial que não está mais aqui no Alto Caparó, ele não estava fardado. Ele estava passando aqui, passeando com o cachorro, ele viu, ele brigou com ela, com a criança. Não joga lixo lá. E ela foi pegar mais um lixo para atacar, como que se dissesse, quem é você para falar assim comigo? E o amiguinho que estava do lado falou assim, ele é polícia. Falou desse jeito. Ele é polícia, irmãos. Quando ele ouviu que é polícia, quando ele ouviu essa palavra, ele largou a latinha, largou o lixo, partiu no galope, que você não conseguia ver a perna, sumindo. Por que enquanto eu falei, enquanto o policial falou, mas a criança não sabia que era polícia, por que ela debochou e ela estava disposta a atacar mais? Porque ela não conhecia quem estava falando com ela. Quando ela percebeu que quem falava era o policial, ela partiu no galope. Os meninos estavam aqui um dia desses brincando aqui dentro, e nós estamos colocando uma grade ali. Aí passei com um carro aqui, estava, olha lá, Elisa, tá todo mundo, estão lembrando. Parou ali, parei e falei com eles assim, ó, não é para entrar aí, tem a grade para vocês não entrar. Falei com ela. Aí Elisa, como é que ela está me olhando? Falei com ela, eu vou chamar a polícia, e a polícia vai pegar vocês aí, vão prender vocês. Irmão, cutucaram um no outro aqui, raparam fora. Por quê? A palavra polícia traz autoridade, e a autoridade dá medo. Por que umas pessoas ouvem Deus falar e desobedecem? Não estão nem aí. Em contrapartida, outras ouvem o mesmo Deus falar, e as suas pernas tremem. Elas ficam, na linguagem do reverendo Ludgero, estupefatas. Elas ficam pasmas, e a única coisa que lhes resta é obedecer. Por quê? Porque elas conhecem o Deus que lhes fala. Por que muitas vezes eu vejo isso, eu fico pensando, meu Deus, por que muitas pessoas têm tanta facilidade de dizer não para Deus? Dizem não para Deus como quem diz não para o cachorro, como quem diz não para uma criança, quem diz não para o cônjuge. Como que eu digo não para um Deus que é santo, que é justo, que é o meu Criador e o meu Salvador? Como? Eu tenho coragem de dizer isso para Deus, mas tem pessoas que têm tanta facilidade, eu imagino, e aqui é conjectura minha, é que pode ser que tais pessoas não entenderam quem Deus é. E porque não entendem quem Deus é, dizem não com tanta facilidade, não sabem do caráter de Deus, não sabem da pessoa de Deus. E porque não conhecem, trata de forma tão banal, tão mesquinha, tão ridícula. Se você entender, amados, uma pesquisa do IBGE, já há alguns anos, disse que 93% dos brasileiros dizem que creem em Deus. 93% dos brasileiros, significa que a cada 100, 93 disseram, creio em Deus. Não era para o Brasil ser um paraíso? Pensa comigo. 93% da nossa nação diz, creio. Mas aí eu tenho que fazer uma outra pergunta, que o IBGE não respondeu essa. Será que o Deus que essas pessoas dizem crer é o Deus bíblico e elas conhecem esse Deus bíblico? Porque se de fato conhecessem esse Deus bíblico, o Yahvé, o Adonai, o Todo-Poderoso, se elas conhecessem esse Deus, será que o Brasil não seria um país diferente? Pois é. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Ou essas pessoas estão dizendo que creem, mas não conhecem a Deus, ou de fato o evangelho que elas dizem viver e acreditar está totalmente equivocado da forma como elas acreditam. Por que Jonas disse não, irmãos? Eu separei 3 razões aqui, que eu penso, que Jonas esqueceu do quem Deus era, e por isso ele diz não com tanta facilidade.
Deus falou com ele: Jonas, eu quero que você vá, e os ninivitas são alvos do meu amor e da minha graça, você tem que ir lá e pregar o evangelho. Diz a Bíblia que ele resolve ir, mas não para onde Deus mandou. Ele vai a Jope, tira dinheiro do bolso, paga a sua passagem e vai para longe. E se aqui eu já preciso dizer a vocês algumas coisas. Como é que você vai para Nínive? E como é que você vai para Tarsis? Você sabe da diferença? Eu disse naquela quarta-feira, Nínive, para você chegar a Nínive, de onde Jonas estava, você tinha que atravessar um deserto, aproximadamente 800 quilômetros, no lombo de um camelo, sol rachando, dia seco, o negócio não é fácil. Você quer obedecer a Deus? Envolve deserto. Quem quer obedecer a Deus tem que se lembrar que o deserto faz parte da obediência. Jonas, você vai para lá, passe pelo deserto, porque lá que é o caminho da obediência. Mas Jonas falou o seguinte: não, eu vou para Tarsis. Como é que você vai para Tarsis? Como é que você vai? A Bíblia diz, é só sentar no navio e dormir. Foi o que ele fez. Pagou a passagem, entra lá no seu cantinho, pode dormir, porque o navio te leva. Não há deserto, não há dificuldade, não há luta, pelo menos na nossa cabeça, até Deus providenciar o caos. Sabe o que é interessante aqui, amados? Jonas, 3 coisas eu entendo que ele esqueceu. Primeiro, ele esqueceu que Deus é santo e Deus não pode tolerar o mal. Deus é santo e não pode tolerar o mal. Isaías, quando teve aquela visão, Isaías capítulo 6, diz a Bíblia que, o texto bíblico diz que Deus era santo, santo, santo. É o único atributo na Bíblia que é repetido na mesma linha. A Bíblia diz que Deus é justo, mas a Bíblia não diz que Deus é justo, justo, justo. A Bíblia, quando fala da santidade de Deus, faz questão de dizer, Ele é santo, santo, santo. A ideia é que é tão puro, é tão perfeito, é tão limpo, que o texto bíblico fez questão de narrar por 3 vezes, é santo, santo, santo. Os serafins, os anjos, precisam tapar os olhos para contemplar o Deus que é todo santo. Eles que estão numa esfera superior a nós, porque não são pecadores, quando se deparam com Deus, eles têm que cobrir os olhos e eles têm que cobrir os pés. Vejam vocês, amados, quão Deus é santo. Deus olhou para Jonas e falou assim: Jonas, eu quero que você vá lá aos ninivitas, porque a maldade deles subiu até mim. E eu quero que você vá como um profeta de Deus. E diz a Bíblia que ele resolve ir, mas não para onde Deus obedeceu. Deus mandou. Então, escute-me aqui. Por que ele tem facilidade de dizer não? Ele esqueceu que Deus é santo. E Deus não tolera o mal. Às vezes o diabo não fala no nosso ouvido assim não, é uma maneira de falar, é um simbolismo. Às vezes o diabo fala no nosso ouvido assim: pode pecar, Deus vai abrir uma exceção para o seu pecado. Pode fazer essa coisa errada que você está querendo fazer, Deus vai ser generoso contigo. Amados, não há exceção para o pecado, não há exceção para o erro, não há exceção para quem desagrada a Deus. A gente precisa se lembrar, como aquela criança, quando soube que era o policial e obedeceu, a gente precisa lembrar que Deus é santo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Talvez, penso eu, que Jonas tenha esquecido que esse Deus é santo, diferente de Abraão. Quando Abraão ouviu a voz de Deus para ele sair, talvez Abraão tenha pensado: como eu ouso desobedecê-lo? Como eu vou dizer não para esse Deus que é tão santo e puro? Como? Eu preciso logo sair. E logo ele arruma a mala e partiu. Pois é, nós precisamos conhecer mais a Deus. E às vezes, irmãos, eu vejo que Oséias 4:6 é um texto que cai bem para a nossa geração atual, né? Você lembra o que diz Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído. Lembra por quê? Porque me falta conhecimento. Aí eu te pergunto, conhecimento de quê? É conhecimento da tecnologia? É conhecimento dos computadores? É conhecimento das redes? É conhecimento dos videogames? Não. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento bíblico. Portanto, conhecimento de quem Ele é.
muitos na nossa nação e mundo, sem dúvida está sendo destruído porque falta conhecimento. Quando eu não sei quem é Ele, eu digo não para Ele com facilidade. Mas permitam-me dizer a vocês a segunda razão que eu vejo no porquê que Jonas disse não com tanta facilidade. Talvez Jonas tenha esquecido que Deus é o Criador de tudo e tem domínio de tudo. Talvez Jonas esqueceu que Deus manda no peixe, que Deus manda no mar, que Deus coordena até os marinheiros que não temiam a Ele, porque você vai ver aqui todo mundo obedecendo, só Jonas que não. É tão engraçado. É o homem de Deus que entra numa embarcação, os marinheiros vão falar: Jonas, clame a Deus. Os marinheiros que não acreditam, pedem a Jonas para orar. Pensa num caos. Era o profeta que devia mandar os marinheiros orar, mas são os marinheiros que clamam para o Jonas orar. Daqui a pouco, Deus dá uma ordem a um peixe. O peixe não diz não. Já parou para pensar nisso? Deus deu uma ordem ao peixe, ordena, imediatamente o peixe obedece. Eu lembro de Jesus, quando estava com seus discípulos, na última semana aqui na terra, Jesus olhou e falou assim: olha, vocês vão na rua tal, no lugar tal, vocês vão encontrar uma jumenta, e do lado da jumenta, um jumentinho. Meu Deus, ele vê uma jumenta, e conhece uma jumenta. Às vezes você está assim: pastor, Deus não me vê, Deus não conhece a mim, Deus não sabe da minha história. Irmão, uma jumenta, o Senhor Jesus, que estava longe dela, disse: eu tenho uma jumenta do seu lado, um jumentinho, vai, pega essa jumenta, porque ela me é útil. E diz a Bíblia que vai, a jumenta obedece e carrega o Salvador. Uma jumenta é mais obediente do que muitos homens. Vai parar para pensar nisso? Deus ordenou o peixe foi lá, engoliu Jonas. E no ventre do peixe, talvez Jonas tenha esquecido que Deus também está no ventre do peixe. Deus está lá dentro, Deus está no mar em fúria, Deus está em toda a parte. Por que ele diz não com tanta facilidade? Talvez ele tenha esquecido que Deus é o Criador de tudo e tem domínio sobre tudo. Eu gosto muito do reverendo José João, que já não está mais com a gente, Deus o chamou. Ele dizia no seminário assim: Deus não pode dizer, por exemplo, este microfone aqui é preto. Se Deus disser, este microfone é branco, o microfone fica branco. Consegue entender? Se Deus disser, a camisa do pastor é preta, a camisa fica preta. Porque há poder na palavra de Deus e este poder transforma. Talvez Jonas esqueceu que quem criou o universo, ex nihilo, do nada, foi Deus. Não existia nada, só Deus. E Deus do nada fez tudo o que vemos. E dizem já os cientistas, e eu acredito neles, que as coisas invisíveis, se você fica encantado com aquilo que você vê, os cientistas dizem, maior e muito mais poderoso é aquilo que nós não vemos. Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. Talvez Jonas esqueceu que o peixe era criado por ele, que o mar era criado por ele, que em todo lugar ele é dono, ele domina. Abraham Kuyper chegou a escrever que não há no universo 1 centímetro que Deus não coloque o dedo e diga: isto aqui é meu, isto aqui me pertence, e eu faço disto aqui o que eu quero. Eu gosto muito disso. Não há um lugar, 1 centímetro, que Deus não coloque o dedo e diz: isso aqui é meu, me pertence, e eu faço o que eu quero. Pois é. Mas em terceiro lugar, amados, terceiro lugar, por que Jonas disse não com tanta facilidade? Nunca diga não para Deus. Talvez Jonas tenha esquecido que Deus é misericordioso e tem um plano para salvar o pecador. Quando eu cheguei aqui, nesse segundo pastorado, uma das primeiras mensagens que eu preguei à igreja foi o seguinte: eu disse que Deus ama até as pessoas que a gente não gosta. Deus ama até as pessoas que a gente não gosta. Uma lição que Jonas não aprendeu. Se você olhar para o passado, você vai ver que os ninivitas tiveram muitas contendas com o povo de Israel, ao longo da história passada. Quando Deus fala com ele, vai lá pregar, ele criou no coração, mas eu não gosto daquele povo. Como eu vou pregar para um povo que eu não gosto?
Aliás, Senhor, com todo respeito, e aqui é a tradução Alexandre, com todo respeito, Senhor, eu odeio que povo. Jonas, você precisa de aprender uma verdade, que Deus ama pessoas que você não gosta. A gente que você não gosta, mas que Deus ama. Há pessoas que você talvez passaria do outro lado da rua, mas Deus não. E às vezes a gente entra num ambiente e a gente acha que porque eu não gosto, Deus não gosta. Você está equivocado. Deus falou para ele: você vai lá, Jonas, porque os ninivitas, embora você não se agrade deles, a minha misericórdia chegou até eles. E você sabe bem da história. No ventre ele faz aquela oração, Deus ouve a oração no ventre do peixe, o peixe recebe uma outra ordem, ele vai lá, vomita Jonas. E gosto de um escritor que disse que é bem provável que o peixe tenha devolvido Jonas lá em Jope, onde ele partiu para fugir. Lá o peixe devolve ele, talvez Deus ensinando ele: de onde você começou a desobedecer, agora você vai começar a obedecer. Não sei se isso é verdade, não dá para precisar, mas faz muito sentido, muito sentido. Talvez Jonas dali agora começa a obediência, e você lembra como que ele anda pregando lá. Ele percorre a cidade, correndo, e dizendo: oh, daqui a pouco isso aqui vai ser tudo destruído. Ele não está cheio de amor, não. Aqui, amado, tem um negócio importante. Às vezes a gente prega bastante amor, e não tem problema de falar disso, não. A gente pode pregar: Deus te ama, pode pregar, não tem problema não. Mas tem hora que sabia que você devia fazer uma coisa do inverso. Tem hora que as pessoas, eu acho que elas estão precisando de ouvir: ó, Deus está por aqui você, tá? Ó, Deus não está aguentando mais você. Você sabia que Deus não está, está aqui, ó. Você já está no nível máximo da graça de Deus. Você já está pouco a sofrer a ira do Deus Todo-Poderoso. Deus está por aqui contigo. Tem hora que a gente tem que pregar o amor: Deus te ama, Deus é misericordioso, Deus é justo. Agora tem hora que parece que as pessoas estão precisando de ouvir: olha, chega, Deus já não está suportando mais tamanha maldade, Deus não está suportando mais tamanha desobediência, chega. Tem hora que precisa de ser dito isso. E eu vou dizer a vocês, às vezes funcionou com Jonas. Passou a cidade toda falando: gente, a ira de Deus vai descer, Deus está por aqui com vocês. E sabe o que acontece? O povo se arrepende, um avivamento acontece. Uma cidade, tem gente que fica encantado com Pedro, que pregou um sermão, 3.000 pessoas foram convertidas. Eu fico pensando: Jonas, talvez é um dos profetas que pregou a ira de Deus, que maior resultado teve, uma cidade foi avivada. E diz o texto bíblico que ele não ficou feliz com isso não. Porque na cabeça dele, Deus não podia ser misericordioso com quem ele não amava. Amado, por que Jonas diz não com tanta facilidade? Ele esqueceu que Deus é misericordioso, mas você não. Você sabe que Deus é misericordioso. Você sabe, quando anda pelas ruas, pessoas que vestem como você não gostaria, pessoas que de repente têm amizades que você não gostaria, pessoas que fazem coisas que você não gostaria, mas essas pessoas podem ser alvas da graça de Deus e da sua misericórdia. Não trate as pessoas achando que porque você não gosta, Deus não gosta. Há pessoas que você pode odiar, mas elas são profundamente amadas pelo Senhor. Você precisa entender essa verdade. Eu queria terminar a minha palavra dizendo para você o seguinte: diz o texto bíblico no final do capítulo 1, que ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Alguém escreveu um comentário, ele disse, eu concordo bastante com isso. Ele disse que existe evangelho no livro de Jonas. Porque quando você diz, lembra o que aconteceu em 3 dias e 3 noites? Lembra? A morte e a ressurreição do nosso Salvador. 3 dias e 3 noites. Esse texto, que é fruto de uma desobediência, de alguém que inicialmente disse não para Deus, até nesse caos, Deus provou a sua graça, fazendo uma simbologia com o seu Filho que viria para nos salvar. Eu queria terminar a minha palavra dizendo para você uma coisa importante. Será que você não tem dito muitos nãos para Deus? Ah, que isso, pastor? Você está doido? Eu não estou não. Não estou não. Nós estamos numa geração que está com muita facilidade de dizer não para Deus. É como aquela missionária no Congo,
Um dia, no final da sua vida, perguntaram para ela assim: como é que foi seu chamado? As pessoas gostam, né, de perguntar isso. Como é que foi seu chamado? Ela diz: eu não tive um chamado. Eu li a Bíblia, ide e pregar o Evangelho, e obedeci. Esse foi meu chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Talvez isso precisaria impulsionar a gente, irmãos. Por que algumas pessoas leem ide e pregai e obedecem, e outras leem a mesma palavra, o mesmo texto, mas fingem como se nunca tivesse lido? Nunca diga não para Deus. Nunca diga não para Deus. O nosso Deus sempre deve ter o nosso sim. É interessante que você vai olhar Deus na Bíblia, por meio de Cristo, dá uma ordem para o mar e o mar obedece. Deus dá uma ordem para um peixe, você viu aqui agora, o peixe obedece. Deus dá uma ordem para um verme obedece. Deus dá uma ordem a um machado flutua e obedece. Deus dá uma ordem a um jumento, o jumento deixa o seu local e vai para carregar o Salvador, e o jumento obedece. Deus dá uma ordem, diz o texto bíblico, que Ele chama todas as estrelas pelo nome, nenhuma só venha faltar. Ele ordena para as estrelas obedecem a sua ordem. Por que nós, irmãos, seríamos os únicos a dizer não com tanta facilidade? Por que nós teríamos tanta coragem, tanta ousadia de falar com o nosso Salvador? Pai, eu digo não para o Senhor. Talvez a gente está dizendo isso porque nós não conhecemos quem é o nosso Deus, mas o dia que a gente conhecer quem Ele é, a gente não vai dizer não com uma facilidade tamanha, e muito pelo contrário, a gente vai pedir a graça dEle para a gente responder a sua ordem, a sua vontade, somente com sim. Nunca diga não para Deus. Na quarta-feira que vem, se Deus permitir, eu quero conversar com vocês do porquê que a gente tem que dizer sim. E talvez o porquê que é tão difícil dizer sim. Vão ficar em pé?